Olá, hoje são 10 de janeiro de 2019. Vou tratar nesse vídeo de um problema que eu já venho tratando em vários outros vídeos que eu tenho gravado no YouTube, sobre o nosso problema do Brasil, que é a insegurança jurídica. É o nosso maior problema. E vou explicar isso para pessoas simples, como eu, como você, não para acadêmicos, doutores e mestres, mas para as pessoas simples, para poder entender o que está se passando e o que nós podemos fazer para melhorar. O ministro Sérgio Moro da Justiça, ele sempre lutou contra a corrupção, desde que ele começou a trabalhar na Lava Jato, e contra a impunidade no Brasil. E contou, certa feita, a história de um pai que esperou 7 anos para ver o assassino do seu filho ser condenado. E aí, quando o elemento foi condenado, aí veio o STF e tomou uma decisão que proibiu a prisão em segunda instância e o elemento foi imediatamente solto. Então nós ficamos, ele disse, nós ficamos com vergonha de nós mesmos, como país e como nação, que aconteça um caso dessa espécie. Então, esse ministro Sérgio Moro, ele nunca mediu esforços para fazer a lei, valer a lei no Brasil, para aplicar a lei igual para todos. Tentou sensibilizar o Congresso sobre a necessidade das mudanças urgentes na forma de combate ao crime organizado ou ao crime comum e etc. Então, o exemplo foi aquele pacote anticrime que foi desmantelado, né? Depois veio essa prisão em segunda instância, que foi derrubada lá pelo STF, e a lei do abuso de autoridade, que foi publicada bem antes para reprimir os juízes, e agora o juiz de garantias que criaram recentemente para tentar de todas as maneiras garantir a liberdade para os criminosos. Então, o que existe no Brasil, entre várias pessoas, até aquelas que estão ocupando altos cargos na República, é desconhecimento, má-fé e corrupção e outras coisas também. Mas vamos ficar nesses três. Então, eu conto uma experiência própria, pessoal, quando eu atuava como advogado, de uma moça aqui em Porto Alegre que sofreu uma tentativa de assalto, levou 3 tiros nas costas e acabou ficando paraplégica. O bandido que tentou roubar o carro dela já estava condenado a mais de 30 anos, estava preso e conseguiu fugir da prisão e continuar na rua assaltando e roubando carros. E depois, com esse crime da moça, essa tentativa de homicídio, que deixou ela paraplégica para o resto da vida, em cadeira de rodas, ele foi condenado a 16 anos, mas quando ele chegou na penitenciária, ele aproveitou-se daquela lei lá do tempo do Lula para soltar o pessoal do mensalão. Ele conseguiu um indulto humanitário para as pessoas que tivessem idade ou problema de saúde e então seriam liberados para fazer o tratamento em casa ou seriam simplesmente indultados, perdoados das suas penas. E ele conseguiu então alegar que estava sofrendo de um problema de hipertensão arterial e lá na penitenciária, enxaqueadas, ele não podia ser tratado. Então, o Tribunal de Justiça acabou mandando ele para casa, simplesmente indultado. Então, isso é muito triste, mas acontece e está cada vez pior. Basta que o réu tenha dinheiro para pagar um advogado, ele nunca vai ser preso. Então, por ignorância jurídica, por má fé, a mídia ou a esquerda, né, tem atacado o presidente, o governo brasileiro de todas as maneiras. Vemos o exemplo do caso do Irã. Bom, quem lê a Constituição de 88, está aqui escrito no artigo 4º da Constituição, que a República Federativa do Brasil, ela se rege pelas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. E ali elenca vários princípios, entre eles a defesa da paz, repúdio ao terrorismo, solução pacífica de conflitos, vários itens que tem ali que fazem com que o administrador, ou o gestor, ou o presidente tem que seguir aquilo ali. Então, o que aconteceu ali? Muitos achavam que o Brasil devia se omitir, não devia se meter, a esquerda toda contra. Como assim? Como assim, cara pálida? Né? Nós temos que seguir as nossas leis, a nossa Constituição, que prevê a nossa autonomia, a nossa independência nacional, a nossa legislação segue princípios dos tratados internacionais, só que
quando acontece alguma coisa, claro, não podemos extrapolar, mas quando acontece alguma coisa fora do Brasil, nós temos reflexos imediatos aqui. Nós não temos relações políticas com o Irã, a não ser alguma coisa comercial, mas o que aconteceu lá teve reflexos imediatos aqui. Isso, a economia teve um problema, um abalo, as bolsas caíram, o dólar sobe um pouquinho, a gasolina dispara, porque o preço do petróleo é taxado em bolsa internacional. Então, isso tudo encontra diretamente reflexos na nossa economia e na nossa vida. O dia 7, então, ocorreu aquele ataque a um míssil iraniano balístico nas bases americanas lá. Então, felizmente não houve mortes. Então, e a Guarda Revolucionária do Irã, aquela do general Soleimani, aquele que foi assassinado, foi morto lá, ele assumiu a responsabilidade, né? E disse que aquilo foi uma retaliação, foi uma repreensão, uma reação à morte daquele general terrorista lá. E na semana passada, já tinha acontecido isso, um drone americano cirurgicamente eliminou esse Soleimani, comandante da Guarda Revolucionária do Irã, e ainda no mesmo dia já houve retaliações. Dizem que um míssil iraniano abateu um avião da Ucrânia com 176 passageiros e matou todo mundo. E não se fala mais nisso. Então, quantas vidas perdidas, quanta insegurança no mundo é causada pelo terrorismo? Quem é que vai viajar num avião para o Oriente Médio sabendo que a qualquer momento um míssil pode derrubar o avião? Duvido que alguém tenha sangue frio para fazer esse tipo de viagens. Mas é bom lembrar aqueles que defendem aquele regime tirânico lá dos ayatolás do Irã, que lá ser cristão já é motivo de ser assassinado, ser passível de crime de morte. Ser judeu, então, é uma coisa impensável, porque eles são inimigos de morte. As mulheres lá são seres inferiores, tratadas pior do que bicho. Não pode nem andar na rua sozinha, né? Não tem direito algum. As meninas são obrigadas a casar a partir dos 7 anos de idade e serem mortas por homens, né? Então, e o terrorismo lá, a gente sabe que é a regra. Um dos objetivos daqueles xiitas lá é entrar no paraíso explodido, porque aí eles vão se encontrar diretamente com Allah. Aí é a cultura deles, né? E são inimigos mortais do Ocidente e dos Estados Unidos e principalmente de Israel. Então, por que os esquerdistas que apoiam essas tiranias, essas ditaduras horríveis, desumanas, por que não vão para lá? Por que eles vão tirar férias nos Estados Unidos e não vão para Teherã ou lá para a Arábia, para aqueles lugares lá? Vão para lá, que é tão bom lá, tão maravilhoso. Porque aqui no Brasil, nós gostamos e precisamos de paz, de democracia, de liberdade. É o que nos marca. Nós nunca seremos um país socialista. Apesar de ter 50% de progressista aí, nós não vamos ser isso. Porque nós queremos liberdade econômica, queremos empregos, queremos cultura. Não queremos essas tiranias, essas ditaduras autoritárias. Então, o problema do Brasil, já disse em vários vídeos, é a insegurança jurídica causada não só pelo desconhecimento, pela ignorância, mas pelo uso errado do direito e pelo uso corrupto da justiça. É só por isso que o nosso país se enterra cada dia mais. Nós poderíamos estar muito melhor. Então agora vamos passar para a segunda fase. O nosso STF é uma tragédia. Vou começar a explicar nesse vídeo, depois eu continuo. Nessa semana, o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, ele teve que recuar depois de ter anulado uma decisão que permitia, que cancelava os descontos do DPVAT. Então ele teve que anular a própria liminar que ele deu por uma pressão de 58 milhões de robôs das redes sociais. Nós, o povo, todo mundo se revoltou, achou que ele não deveria interferir, porque aquilo ali vai beneficiar o povo. Aquilo ali é uma medida de utilidade pública que vai baratear os custos para quem tem automóvel e que não pode estar pagando 50 mil impostos. Se eu quiser um seguro, eu vou escolher a seguradora, eu vou escolher o tipo de seguro que eu quero. O Estado não pode me obrigar a pagar um seguro que, na maioria das vezes, não vai me servir para coisa nenhuma. Bom, então, aconteceu isso e ele teve que revogar a sua decisão. Que bom como seria bom que o STF tivesse 12 meses de férias
o Brasil daria um grande avanço, um grande salto no desenvolvimento. A segunda coisa que vamos ver, ontem, dia 9, o mesmo ministro Dias Toffoli, que está lá de plantão no STF, concedeu uma liminar autorizando a Netflix, a exibir o controverso vídeo da produtora brasileira, aquele especial de Natal, Porta dos Fundos, que o título era A Primeira Tentação de Cristo. E isso aí já havia sido suspenso anteriormente pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E na última quarta-feira, dia 8, atendendo ao pedido de uma associação católica, o ministro teve que rever a situação. Então, olha só o despacho que ele deu na sua concessão de liminar. Disse assim: não se descuida da relevância do respeito à fé cristã, assim como de todas as demais crenças religiosas e a ausência dela. Não é de se supor, contudo, que a sátira humorística tenha o condão de abalar valores da fé cristã, cuja existência retrocede a mais de 2000 anos, estando esculpida na crença da maioria dos cidadãos brasileiros. E aí ele continua a sua fundamentação do voto que ele deu. Mas ele não disse nada, porque na verdade, isso aí, o que eles fizeram foi apenas um crime, né? Eles cometeram um crime que contraria o Código Penal, né? Que não pode escarnecer a religião, não pode criticar a religião, porque é uma coisa que está protegida pela Constituição, a liberdade de crença. E aquilo ali que eles fizeram foi um escárnio. Vamos fazer isso com Maomé para ver o que acontece. Aquilo ali é coisa de esquerdista, é coisa de gente socialista, progressista, que quer esculhambar com a família, com a religião, e as pessoas ficam vendo aquilo estarrecido e não podem tomar providência nenhuma. Então essa produtora, Porta dos Fundos, foi duramente criticada nas redes sociais pela maneira como tratou a figura do nosso profeta Jesus Cristo lá naquele programa humorístico exibido pela Netflix. Então o filme insinuava uma experiência homossexual de Jesus Cristo durante o jejum de 40 dias que ele teria ficado no deserto, conforme está relatado na Bíblia. Mas que absurdo! Nós temos que respeitar as pessoas. Vamos fazer piada com burro, com bode, com qualquer coisa, menos com a religião e com os santos, com a nossa, o nosso sagrado, as coisas que nós acreditamos ou que não acreditam, mas vamos respeitar as pessoas que acreditam, então, se não acreditam. Então, o absurdo foi um tapa na cara de nós, cidadãos, dos católicos, dos cristãos, né? Um desrespeito à fé, um crime previsto lá no Código Penal e na Constituição Federal. E isso aí não é liberdade de expressão. Me desculpe, não tem nada a ver com liberdade de expressão. Esculachar os outros, esculachar a fé, não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é quando vai dar uma notícia. Então, foi um crime igual aquele do Intercept, que invadiu celulares e divulgou conversas privadas e não deu em nada. Se você gostou, se inscreva aqui nesse canal, para nos fazer esse canal crescer, para a gente poder compartilhar. Comente isso, critiquem, passe para os seus amigos e compartilhe principalmente nas redes sociais. Isso é muito importante. Eu vou voltar a esse assunto da insegurança jurídica. Esse já é o 10º vídeo que eu faço, mas aos pouquinhos as pessoas vão se dando conta da suma importância desse assunto.